Vivemos em um tempo em que tudo exige resposta imediata. Mensagens, decisões, resultados, a mente corre, o coração cansa e nasce a sensação de que tudo precisa ser resolvido agora. Mas e se não precisar? Hoje vamos refletir sobre algo simples, mas libertador. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. A pressa cria ansiedade. Ela empurra decisões, acelera sentimentos, antecipam dores. No It, a inquietação não vem do problema em si, mas da tentativa de resolver tudo ao mesmo tempo. A Bíblia nos ensina que existe tempo para cada coisa. Forçar o tempo não traz paz. O tempo não é inimigo da fé. Ele é instrumento. Deus não trabalha na pressa. Ele trabalha na constância. Muitas respostas vêm não quando insistimos, mas quando aprendemos a esperar. O que hoje parece confuso, amanhã pode se tornar claro. Descansar não é desistir. É confiar que Deus continua trabalhando mesmo quando você para. A fé não exige controle absoluto. Ela convida a entrega. Quando você descansa, o coração desacelera e a mente encontra espaço para ouvir. Às vezes a resposta vem no descanso. Nem todo silêncio é vazio. Alguns silenciam a alma para que ela seja curada. Deus também fala no silêncio. Ele ensina paciência, ensina confiança, ensina dependência. E tudo isso leva tempo. Jesus nos ensinou a viver um dia de cada vez. Não carregar o peso de amanhã antes que ele chegue. Viver assim não é descuido. É sabedoria. É escolher confiar no cuidado diário de Deus. Hoje faça o que é possível. O restante, entregue. Se hoje você sente que há coisas demais para resolver, lembre-se disso. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Nem toda resposta precisa vir agora. Respire, descanse, confie. Deus cuida do tempo e você cuida do hoje. A paz cresce quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. O medo quase nunca chega em silêncio. Ele grita, acelera os pensamentos. Cria ou ergacha confunde o coração. Às vezes o medo fala tão alto que parece ser a única voz que existe. Mas hoje, vamos refletir sobre algo essencial. O medo grita, mas Deus sussurra. E aprender a ouvir esse sussurro pode mudar completamente a forma como você enfrenta a vida. O medo exagera cenários. Ele antecipa dores que ainda não aconteceram. Ele cria problemas maiores do que realmente são. O medo não pede calma. Ele exige reação imediata. Por isso ele grita, porque quer controlar suas decisões antes que você consiga pensar com clareza. E quando damos atenção demais ao medo, a posse e afasta. Deus não compete com o medo em volume. Ele não grita. Ele não pressiona. Ele não apressa. A voz de Deus é firme, mas suave. Ela não traz confusão. Ela traz direção. Enquanto o medo diz, você vai perder tudo, dê a sussurra, confie em mim. Enquanto o medo diz, você não consegue, dê a sussurra, eu estou com você. Para ouvir um sussurro, é preciso silêncio. E é por isso que o medo odeia o silêncio. No silêncio, a mente desacelera. No silêncio, o coração se organiza. No silêncio, a fé encontra espaço. Deus não força a sua voz. Ele espera que você aquiete o coração. Muitas respostas não vêm em gritos, mas em paz. O medo quer que você controle tudo. Deus quer que você confie. O medo diz que se você não agir agora, tudo vai dar errado. Deus diz que mesmo quando você espera, Ele continua trabalhando. Confiar em Deus não elimina os problemas, mas muda quem está no controle. E quando Deus está no controle, o medo perde força. Silenciar o medo não é ignorá-lo. É escolher não obedecer a ele. É respirar fundo. É orar com sinceridade. É lembrar quem Deus é, mesmo quando o coração treme. Toda vez que você escolhe confiar, o medo perde um pouco do volume e a voz de Deus fica mais clara. Se hoje o medo está gritando dentro de você, lembre-se disso. Deus não se afastou. Ele está mais perto do que você imagina. O medo grita, mas Deus sussurra. E quando você aprende a ouvir esse sussurro, a paz encontra espaço para permanecer. A voz de Deus é suave, mas poderosa o suficiente para acalmar qualquer medo. Há momentos em que tudo parece pesado. A mente corre, o coração aperta. O corpo sente o cansaço. Você tenta encontrar respostas, mas quanto mais procura, mais distante a paz parece ficar. E é exatamente nesses momentos que esquecemos do mais simples, respirar. Hoje, vamos refletir sobre isso. Respirar não é apenas um ato físico, é um convite para lembrar que Deus já está aí. Vivemos pressionados pelo tempo. Resolver, decidir, responder. A pressa nos faz acreditar que Deus chega depois, que Ele vem quando tudo se acalma. Mas a verdade é outra. Deus não chega depois. Ele nunca chega atrasado. Enquanto você corre, Ele permanece. Enquanto você se inquieta, Ele já está presente. Quando você para e respira, algo muda dentro de você. O corpo desacelera. A mente encontra espaço. O coração começa a ouvir. Respirar
É reconhecer que você não controla tudo. É dizer em silêncio, eu confio. A Bíblia nos ensina que Deus está perto dos cansados, dos quebrantados, dos que já não têm forças. Você não precisa ir até Deus. Ele já está aí. Muitas vezes buscamos Deus no futuro, quando tudo melhorar, quando tudo se resolver, quando a dor passar. Mas Deus se revela no agora, no meio da ansiedade, no centro do medo, no silêncio da espera. Enquanto você respira, Ele cuida do que você não consegue resolver. A presença de Deus não depende do seu controle, mas da sua confiança. Descansar não é parar de sentir, é parar de lutar sozinho. É permitir que Deus ocupe o espaço que o medo tomou. Quando você descansa, o peso não some imediatamente, mas deixa de dominar você. A presença de Deus não elimina os problemas, mas muda quem sustenta você. E isso traz paz. Comece simples. Respire fundo. Feche os olhos por um instante. Ore sem pressa. Não busque palavras bonitas. Busque sinceridade. Diga a Deus o que pesa. Entregue o que cansa. Confie no que você não entende. Toda vez que você respira com fé, o coração encontra abrigo. Se hoje tudo parece demais para você, lembre-se disso. Você não está sozinho. Você não foi esquecido. Você não precisa correr. Respire. Antes da resposta, antes da solução, antes da mudança, Deus já está aí. Às vezes, a maior resposta de Deus é a paz que vem quando você respira. Existem preocupações que não fazem barulho. Elas ficam quietas, mas pesam. São pensamentos que voltam à noite. Questões sem resposta. Medo sobre o amanhã. Você tenta manter a calma, mas por dentro sente o coração inquieto. E hoje precisamos lembrar de algo simples, mas libertador. O que te preocupa hoje não surpreende Deus. Grande parte da preocupação nasce da tentativa de controlar tudo. Controlar resultados, controlar pessoas, controlar o futuro. Mas há limites claros para aquilo que conseguimos segurar. Quando tentamos carregar sozinhos o que não está em nossas mãos, o peso se torna insuportável. A Bíblia nos ensina que a preocupação não acrescenta solução, apenas rouba a paz. Nós vemos apenas uma parte da história. Deus vê o todo, o começo, o meio e o fim. Aquilo que hoje te preocupa não apareceu agora para Deus. Ele já conhece os caminhos possíveis. Ele vê as saídas, já sabe como cuidar. O que para você é incerteza, para Deus é cenário conhecido. Nada foge do olhar dele. Preocupar-se não te torna fraco, te torna humano. Até pessoas de fé sentiram medo, dúvida e ansiedade. A diferença não está em nunca se preocupar, mas em onde você deposita essa preocupação. A fé não ignora o problema. Ela decide não ser dominada por ele. Confiar em Deus é entregar o que pesa nas mãos de quem sabe sustentar. Muitas pessoas confundem entrega com desistência. Mas entregar não é parar de se importar. É parar de lutar sozinho. É dizer, eu fiz o que pude, agora confio. Deus não exige que você resolva tudo. Ele convida você a descansar sabendo que Ele já está cuidando. Comece pequeno. Identifique o que te preocupa hoje. Não tudo. Apenas hoje. Ore com sinceridade. Sem palavras difíceis. Sem fórmulas. Entregue exatamente aquilo que você não consegue controlar. Respire. Confie. Repita quantas vezes for necessário. Toda vez que você escolhe confiar, a preocupação perde força. Se hoje algo pesa no seu coração, lembre-se disso. Você não está sozinho nessa preocupação. Você não foi pego de surpresa, menos, e Deus também não. O que te preocupa hoje não surpreende Deus. Confie, entregue, descanse. Nada do que te preocupa escapa ao cuidado de Deus. Existem dias em que o coração acelera sem aviso. A mente não para. Os pensamentos se repetem. O corpo sente um peso difícil de explicar. E junto com a ansiedade, vem a culpa. A pergunta silenciosa: se eu tenho fé, por que me sinto assim? Hoje precisamos falar sobre isso com verdade e cuidado. A ansiedade não define sua fé. Muitas pessoas acreditam que ter fé significa nunca sentir medo, nunca se angustiar, mas a Bíblia nunca prometeu isso. Ela mostra homens e mulheres de fé que sentiram medo, tristeza e angústia. A fé não é ausência de sentimentos, é presença de confiança mesmo quando os sentimentos oscilam. Sentir ansiedade não te afasta de Deus. Ele continua perto, especialmente nesses momentos. A ansiedade não é sinal de fé pequena, ela é sinal de um coração humano. Vivendo em um mundo pesado, Deus não se decepciona porque você está cansado. Ele não se afasta porque você está ansioso. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele se aproxima dos quebrantados de coração. Deus não mede sua fé pelos seus dias bons, mas pela sua decisão de continuar confiando, mesmo nos dias difíceis. A fé verdadeira não diz, eu nunca sinto medo. Ela diz, mesmo com medo eu confio. Confiar não significa entender tudo. Significa entregar. A ansiedade pode visitar, mas não precisa governar. Ela pode bater a porta,
mas não precisa sentar no controle. E cada vez que você escolhe confiar, mesmo tremendo, a sua fé cresce. Deus conhece seus pensamentos antes mesmo que você consiga explicá-los. Ele entende o cansaço mental, o medo que você não fala, a luta interna que ninguém vê. Você não precisa fingir força diante de Deus, você pode ser sincero. Orar não é apresentar perfeição, é apresentar verdade. E Deus recebe você exatamente como você está. Comece sendo gentil consigo mesmo. E pare de se cobrar tanto. E pare de se comparar. E pare de achar que sentir ansiedade te torna menos espiritual. Ore com simplicidade. Respire com calma. Viva um dia de cada vez. É aí que a fé cresce. Não quando você ignora a ansiedade, mas quando aprende a caminhar com Deus mesmo sentindo ela. Se hoje a ansiedade está presente, lembre-se disso. Você não falhou. Você não está sozinho. Você não perdeu sua fé. A ansiedade não define quem você é, e muito menos define sua fé. Deus continua com você, mesmo agora, especialmente agora. A fé não é não sentir ansiedade, é continuar confiando apesar dela.